E agora o nosso sistema, o sistema indo-arábico. O nosso sistema indo-arábico, ele é uma mistura do sistema numérico indiano, do árabe e europeu. Foi uma mistura que evoluiu junto, né? E ele ainda hoje é o sistema mais utilizado no mundo, né? A gente pode ver aqui como ele desenvolveu durante o tempo e ele possui algumas características, certo? Quais são as características? Bom, o sistema é decimal, isso funciona com agrupamentos de 10. Esse número 10 é chamado de base do sistema. Então a gente pode falar que o nosso sistema numérico ele tem base 10. Por quê? Porque olha só, quando a gente está fazendo uma contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quando chega no 10, eu vou colocar um zero aqui, eu continuo aqui. Eu pego uma outra casa decimal e troco. Eu aumento 1 na casa decimal à esquerda, né? Sempre que eu conto de 10 em 10. E eu vou fazendo isso para toda a contagem no meu sistema. Vamos lá. Sistema posicional, isso é, o valor de um algoritmo é determinado pela posição que ocupa no numeral. Ou seja, se eu fosse escrever, por exemplo... Opa. Se eu fosse escrever, por exemplo, 100, ele é diferente de eu escrever 010. A gente tem essa diferença. Como o sistema egípcio ele não tinha essa diferença, né? O nosso tem como característica. O sistema é multiplicativo, isso é, em um numeral, cada algarismo representa um número que é múltiplo de uma potência de base 10. Isso aqui é bem legal, porque olha, 361. 361, a gente pode entender isso daqui como 3 vezes 10 elevado a 2, mais 6 vezes 10 elevado a 1, mais 1 vezes 10 elevado a 0. Certo? A gente vai ver um pouquinho mais sobre isso em decomposição. E o sistema é aditivo, isso é, o valor do numeral é dado pela soma dos valores individuais de cada símbolo de acordo com a regra anterior. Ou seja, como eu posso dissecar o número, né, nessa soma aqui de bases 10, eu posso também fazer essa conta e voltar para o número. Por isso é um sistema aditivo. Vamos falar um pouquinho agora sobre classe e ordem de um número. A ordem de um número ela é dada pela posição da maior casa decimal ocupada por um algarismo diferente de zero. Como assim? Olha só, vamos pegar um exemplo. Eu quero o número 0620541. Esse número aqui que eu escrevi, ele tem ordem 6, porque o primeiro número à esquerda, que é diferente de 0, ele está na sexta ordem. Essa ordem aqui é a da centena de milhar, certo? Um outro exemplo aqui, ó. 17.264.821. Ele é um número da oitava ordem. Por quê? O primeiro número não nulo está na posição 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou 80.921. É um número de quinta ordem, porque ele está na quinta casa. E 45 é um número de segunda ordem, porque o 4 ele está na segunda casa. Ok? A classe de um número é dada por 3 algarismos, unidade, dezena e centena. Cada classe possui um nome e a cada 3 algarismos... cada classe possui um nome a cada 3 algarismos como milhar, bilhão, milhar, milhão, bilhão, trilhão, quadrilhão, quinquilhão, etc. Costumamos separar as classes por um ponto. Bom, não sei se vocês já viram isso. Quando a gente começa a escrever números muito grandes, a gente começa a separar por pontinhos. Esses pontos de 3 em 3. Por que isso? Porque isso facilita a gente a entender como ler esse número, certo? Então, olha, ele está aqui na primeira classe, aqui é a classe do milhar, aqui é a classe do milhão, aqui é a classe do bilhão,
trilhão. Então, esse número a gente lê primeiro a centena, a dezena, a unidade, depois a gente lê a classe dele. É justamente como está aqui embaixo, 203 trilhões, 468 bilhões, 743 milhões, 219 mil, 641. Certo? Vamos lá, então. Se a gente pegar um número, por exemplo, 17.826,234, a gente pode decompor esse número utilizando as ordens dele. Por exemplo, a gente pega a classe dele, essa classe aqui é a classe do milhar, a gente vai ter uma dezena de milhar e 7 unidades de milhar. Agora a gente vai para essa classe, que são 8 centenas, 2 dezenas e 6 unidades. Os números com vírgula, eles também, depois da vírgula, né, eles também possuem classes. A gente tem nomes especiais para eles também. Que o número logo depois da vírgula é chamado de décimo, né? Nesse caso aqui são 2 décimos. Depois tem centésimos, que é 3 centésimos nesse caso, e milésimos. Aqui já vai ser 4 unidades de milésimo. Tudo bem? Bom, eu separei aqui alguns tipos de ábaco, porque eles ajudam bastante a gente entender como é que funciona o nosso sistema numérico, fazendo a troca de 10 em 10, né, para a gente poder entender como é que funciona. Esse daqui é um ábaco simples que a gente utiliza muito aqui no oeste do mundo, né? E esse daqui é um ábaco chamado soroban, que ele é mais utilizado lá para o lado oriental do mundo, né? E tem muita competição de cálculo matemático com crianças, né? Onde você vê vídeos onde eles estão fazendo literalmente uma mão tá no lápis, a outra mão tá mexendo. Se você for ver mais a fundo, o que eles estão fazendo não é só mexendo para pensar, não é só mexendo a mão, né? Eles estão fazendo uma conta em um ábaco que eles estão imaginando que está ali na frente dele. O tipo de ábaco que eles usam para aprender soma, divisão, multiplicação, subtração, é esse ábaco aqui. Se quiserem dar uma olhada como é que funciona, tá o link aqui também.